Estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico aqui pela TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação. Todos nós sabemos que no dia de São Pedro em São Paulo é celebrado também o Dia do Papa. Uma oportunidade para falar sobre a missão exercida pelo sucessor de Pedro na Igreja Católica. Desde março de 2013, o cargo é ocupado pelo argentino Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa Francisco da história. Jesuíta, ele traz elementos do carisma religioso para o seu pontificado, implantando reformas estruturais e de comportamento que interferem na Igreja de todo o mundo. Está comigo para ajudar nesta conversa e tomar um café comigo a querida irmã Valéria Andrade Leal, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Filosofia da Educação pela Universidade Federal do Paraná, religiosa da Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus e conhecida pelo trabalho em escolas e colégios. Seja bem-vinda, irmã. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Trabalhando e estudando sempre? Precisa. Bom, talvez as pessoas estejam perguntando, né? Uma irmã formada em filosofia, em pedagogia, vem falar conosco sobre o Papa. Acontece que o seu mestrado, o seu estudo e a preocupação com a Igreja faz de você, irmã, uma profunda conhecedora e acompanhante, assim, da trajetória do Papa Francisco até aqui. Com certeza, porque o pontificado do Papa Francisco, ele traz também consequências na pastoral. Então, se a gente também está trabalhando com a Igreja, pela Igreja, né, a gente precisa estar acompanhando e entendendo o que o Papa Francisco está dizendo e fazendo, porque o que ele está dizendo e fazendo são como que pistas, né, de ação para o pensamento e também para a ação da Igreja atual. Né? Então, é importante estar atento a isso. Qual é a função do Papa? Se a gente fosse aqui tentar resumir basicamente, o vigário de Cristo, quem é? Me parece que nesse ambiente em que nós estamos, particularmente agora nesse tempo, né, vamos dizer assim, a figura do Papa, ela é muito chamativa, em primeiro lugar, como aquilo que é qualquer cristão, que é o ser testemunha de Cristo. Então, quando a gente diz vigário de Cristo, claro que ele tem uma importância maior no sentido de colocar-se enquanto liderança. Né? Aí há uma primazia, vamos dizer, daquela função que é própria do cristão, enquanto testemunha de Cristo, mas há uma primazia no papel do Papa, porque ele é o primeiro. Né? O primeiro não no sentido de primeiro, segundo, terceiro, mas no sentido da sua importância, né? Da sua primazia. Então, sua função é liderar a Igreja para que ela melhor no mundo sirva à humanidade e testemunhe a Cristo. Irmã Valéria, a senhora com certeza acompanhou, como todos nós, a renúncia do Papa Bento XVI, que foi surpreendente também para todos nós, né? E teve que ser analisada com uma atitude de coragem, de humildade. E depois a expectativa que reinou durante a escolha do próximo pontífice. A sua expectativa era com relação ao Papa? Já o conhecia ou foi surpreendida, como a maioria dos católicos, tendo um Papa pela primeira vez latino-americano no Vaticano? No período realmente foi surpreendente, né? Para mim, eu pessoalmente não conhecia. Alguns teólogos falavam dele pela experiência, alguns latino-americanos, né? Pela experiência que tiveram na Conferência de Aparecida, onde ele teve um papel bastante, foi uma pessoa bastante influente ali no processo, sobretudo de construção do documento, mas pessoalmente eu não conhecia, para mim foi surpreendente. Mais surpreendente ainda foi o nome e a atitude dele, né? De se colocar perante a multidão pedindo orações, né? Inclinando-se, mostrando-se necessitado,
Então, me parece que esse foi um gesto surpreendente, ao mesmo tempo simples, e que vem se repetindo de formas diferentes. Essa atitude, a atitude que levou a esse gesto, vem se repetindo de forma, né, constante no pontificado dele. Vem para mim agora, nesse instante, é bom que o pessoal saiba que existe uma produção que produz o programa, mas muitas coisas acontecem na espontaneidade desse encontro. Sabe o que veio para mim agora, com o Papa, com aquele gesto? A atitude de Maria diante do anjo na Anunciação. Eis aqui a escrava, a serva do Senhor. O que lhe parece isso? Me parece bem apropriado e me parece bastante coerente também com aquilo que o Papa tem sido depois desse momento, né? Aquilo não foi só um gesto isolado naquele momento X, né? Não foi uma jogada de marketing, vamos dizer assim, né? Mas esse gesto, essa atitude tem se repetido em diversos momentos. Francisco é um Papa de gestos? Ah, com certeza, com certeza. Ele é um Papa de gestos. E eu acho que por isso que ele tem falado tanto ao mundo. Então, quando ele vai num determinado lugar, quando ele escolhe um país para visitar, né, quando ele escolhe uma pessoa para ser visitada, né, ou para ele visitar, para ser visitado por ele, aliás, o contrário, né, uma audiência que é marcada com ele, alguém que vai até ele. Eu acho que todos isso são conjuntos de gestos, junto com as suas palavras, né, elas vão mostrando a direção que ele quer dar à igreja. E essa direção ele busca no Evangelho, né? A inspiração ele busca no Evangelho. No momento, irmã Valéria, que nós vivemos um mundo excludente, muito intolerante, impaciente, como que a senhora vê a atitude do Papa Francisco na questão do diálogo ecumênico e do diálogo religioso? Conta-se muitas lendas do cardeal Bergoglio, né, e também da sua amizade com pastores em Buenos Aires, com pessoas de outra religião na América Latina. Recentemente ele esteve no Conselho Mundial de Igrejas, né? Então, me parece que o Papa Francisco não está tão preocupado com esse... Na verdade, ele quer fazer alterações nas estruturas da Igreja Católica, mas ele não está tão preocupado com os limites das instituições. Ele quer compartilhar um sentido maior de um ser cristão, de um testemunhar o Evangelho, de um produzir uma ação concreta, de um reino acontecendo, vamos dizer assim, que está para além das fronteiras, vamos dizer assim, das doutrinas e das religiões, né? das instituições religiosas, melhor dizendo. Existe um segmento dos estudiosos do Evangelho, da Igreja, que hoje volta-se muito para a questão da humanidade de Jesus Cristo. Okay. Não lhe parece que o Papa está andando nessa direção? É muito mais do que a instituição, do que a organização. O Papa não está mais preocupado com o Evangelho que traz a humanidade de Jesus, irmã? Creio que sim. Acho que a humanidade de Jesus para restabelecer aquilo que é humano nesse nosso contexto de hoje. Então, os seus gestos de solidariedade, né, os seus gestos as suas caridades, vamos dizer assim, né, os seus gestos de caridade, eu acho que ele vem bem de encontro com isso. E sabe que no campo da educação isso é bem claro, né? Ele tem o projeto que é humanizar a educação. Então, ele não tem assim uma visão, como eu falava antes, institucionalizada, doutrinária, não. Ele tem clareza do que é a doutrina, ele tem clareza do que é o papel da igreja enquanto instituição, mas ele está preocupado com o homem inteiro, assim como Jesus, com certeza. Jesus estava fazendo a sua ação pastoral, vamos dizer assim, né, desenvolvendo a sua missão, e o que ele queria era resgatar o homem todo. E acho que Francisco tem exatamente esse olhar, de resgatar o homem todo. Então, ele pensa integralmente, quando ele lá nos textos, no Evangelho Gaudium, por exemplo, ele fala, olha,
os pastores não podem ser só administradores, né? Em outras palavras, claro. Ele diz, olha, a gente tem que descansar também, os pastores têm que ter seu tempo de descanso, a gente tem que pensar na questão espiritual das pessoas, mas nós também temos que ter o cuidado com a sua formação humana, nós temos que ter cuidado de pensar em termos de educação, nós temos que pensar em termos sociais. Ele não está com uma tendência teológica específica. Mas ele tem uma visão global. Uma ideia que ele desenvolve no Evangelho Gaudium, em outro texto também, é essa ideia, né, de que a realidade ela é maior, né, do que a teoria, a realidade é maior. Uhum. O espaço e o tempo, a relação do espaço e tempo também é uma proposta interessante. Né? Então, ele não se limita, assim como realmente Jesus, né, não se limita a fronteiras, né, de culturas, de povos, de religiões, né? Porque ele está pensando num ser humano que precisa ser cuidado. Uma preocupação maior, não com as normas ou com a doutrina, mas com o sofrimento do ser humano. Com certeza. Embora eu acho que ele tenha a medida certa da preocupação com as normas e com a doutrina. Perfeitamente. Ele não joga fora a estrutura, ele não joga fora aquilo que seria a organização da igreja, pelo contrário. Só que ele entende que essa organização, assim como dizia Paulo VI lá naquele ambiente, né, conciliar, a igreja está a serviço da humanidade. Uhum. Ela é servidora da humanidade. Então, todas essas estruturas, elas têm que servir para que as pessoas sejam mais. Se não servir à humanidade... ela precisa ser revista. Está fora do propósito. Precisa ser revista, precisa ser ajustada. Perfeitamente. Nós vamos para o primeiro intervalo do nosso Café Teológico de hoje. Enquanto a gente faz o intervalo, eu queria convidar você a participar da Associação Evangelizar. Porque esse programa, se você gosta dele, eu fico muito feliz se você gostar, só acontece com a sua colaboração. Se você ainda não é nosso associado, faça isso agora. Vá no seu telefone e diz que 3221-6060, dígito 1, e venha fazer parte da família Evangelizar. Enquanto isso, eu e a irmã vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Espera aí. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando do Dia do Papa, Dia de São Pedro, São Paulo, as duas colunas da igreja e a história do surgimento do Papa, o significado, quem é este vigário de Cristo, em última análise, quem é Francisco, o cardeal Bergoglio, que está há 5 anos, um pouquinho mais, 2013, na cátedra, ocupando o lugar principal, coisa que ele já me corrigiria, eu não ocupo o lugar principal. Né? O Papa tem tido gestos de humildade, gestos importantes, principalmente para aqueles que pensam que os cargos religiosos são importantes. Coisas do Papa, né? Estou aqui com a querida irmã Valéria Andrade Leal, ela está nos ajudando a olhar um pouco para esta figura, que é a figura do Papa Francisco. Irmã, o Evangelii Gaudium é uma espécie de uma estrutura de governo do Papa Francisco? Com certeza. Ali ele dá realmente as suas diretrizes, né? Ele esclarece ali, deixa claro para a igreja qual é a sua proposta. Qual é a sua visão de igreja, né, dentro dessa sociedade atual e para que lado ela tem que caminhar. E a palavra de ordem é a igreja em saída. Né? É a igreja que realmente tem que se transformar, tem que se mexer. Né? Na Polônia ele disse para os jovens, usando uma linguagem mais jovial, né, saiam do sofá. Né? Mas eu acho que é isso que ele está dizendo para a igreja o tempo todo. Está dizendo para os jovens, mas vale para todo mundo. Com certeza. A ideia realmente da igreja em saída. Essa igreja em saída é a igreja servidora que nós falávamos antes. Tem muita gente se agarrando ainda nos bancos na porta para não sair. Com certeza, né? Com certeza. Não quero sair daqui, isso não é para mim.
Não é melhor rezar. Vamos ficar rezando o dia inteiro aqui. Que essa história de sair não é para mim. Existe isso? Com certeza. Os teólogos europeus, a imprensa também europeia fala muito, né, das resistências que o Papa Francisco encontra. De vez em quando aparecem uns cartazes lá em Roma, inclusive, contra o Papa Francisco, né? Então, me parece que isso é muito concreto. E, às vezes, do lado da gente, a gente também encontra, dentro dos movimentos, dentro das paróquias nossas aqui no próprio Brasil, a gente encontra essa turma também. Não é bom o Papa ser contestado? Nesse sentido? Porque vamos partir da figura de Jesus, sem querer fazer comparações, mas ele está ali naquela posição. É alguém que está incomodando e tirando as pessoas de uma área de conforto, não é? Olhando nessa perspectiva, com certeza é muito interessante mesmo que seja um Papa contestado, que é sinal de que ele está gerando um movimento. Por outro lado, a gente tem que pensar assim, quais são as razões dessa contestação, né? Porque se as razões dessa contestação é um apego à doutrina, às seguranças que a estrutura traz para a igreja e tudo mais, sinal vermelho para quem contesta. Porque o Papa Francisco não tem problema com quem pensa diferente. Pelo contrário, ele faz questão de convidar aqueles que pensam diferente para estar lá presente no sínodo, para estar presente na reunião, para estar dentro do seu grupo de pessoas ali no próprio Vaticano, né, na Cúria Romana. Ele não fez questão de tirar todo mundo que discordou dele. Isso é uma coisa também bastante importante e significativa, uma lição para nós até. Mas é importante você pensar que o debate ele tem que estar aberto. Mas é interessante a gente pensar nessa perspectiva também, né? Por que de repente alguns de nós estamos tão agarrados à estrutura, a questões que não ajudam a igreja a servir mais? Porque o propósito do Evangelho é esse. Então, o que a gente não pode perder de vista, me parece que é esse ponto de partida, o Evangelho. O Papa, de repente, ele restabelece uma determinação mandatária, não é sugestiva, mandatária de Jesus, ide. Isso. Este ide não é forte para Francisco? Esse ide é muito forte para Francisco, sim, no sentido não só daquela missionariedade, né, quando Jesus envia realmente os discípulos, né, na ascensão, mas também ele serve para um interno também. Um ide renovar-se dentro da própria estrutura da igreja, das próprias pastorais. Irmã, você está falando de uma igreja que evangeliza, mas não se deixa permear pela evangelização? Exatamente. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele quer uma igreja que evangeliza porque ela se evangeliza constantemente. É pastor, mas é ovelha também. Exatamente. Então, quando nós temos esse problema ali de contestações com base a apegos em doutrinas e em estruturas, a gente está com um pequeno problema nesse processo de evangelizar-se. É porque o evangelho, a cada dia, ele é novo por si. Nós é que precisamos reinterpretá-lo à luz dos novos tempos, das novas necessidades pastorais e também das necessidades humanas, né, da humanidade. Francisco vai buscar, no próprio nome que ele escolheu, influências magníficas de Francisco de Assis. O sol, a lua, as estrelas, a natureza, na famosa, já conhecida, discutida e aplaudida, inclusive, pelo mundo secular, a Laudato Si. Isso. A Laudato Si também é um documento bastante importante que mostra aquilo que nós falávamos antes com relação ao humano, né? Que daí aí você vê realmente concretamente, para além das estruturas eclesiais, a preocupação do Papa Francisco com a humanidade. Não só porque é criação de Deus, mas porque está a serviço do humano. Não é só aquela visão fechada no devocional da criação, né? Pelo contrário, é uma visão ampla de pensar. Então, lá no Laudato Si, ele diz assim, olha, nós temos que pensar em termos ecológicos, porque para isso nós vamos conviver, depende da nossa sobrevivência. Nós temos que pensar na questão ecológica, porque além de eu e você que estamos aqui agora tomando um café, né, muito bem colocados aqui, né, numa sala bonita, existem pessoas passando fome, sofrendo as consequências de uma crise ecológica de forma muito mais direta. Perfeito. E me parece que o Papa também tem uma visão que muitos filósofos já fizeram com relação à natureza e à ecologia,
é o caso do Hans Jonas, principalmente, né? Cuja filosofia é o seguinte, é preocupar-se, eu estou aqui agora tomando esse café, né? Produto da terra e do trabalho do homem, poderíamos dizer assim, e da mulher. E as gerações daqui 100 anos, será que tomarão um café como esse? Essa é a preocupação também da Laudato Si. Não é só comigo que estou aqui me beneficiando da natureza. Haverá essa natureza, essa beleza e essa riqueza para aqueles que virão daqui 100, 200, 300 anos. Isso. O Papa Francisco chama isso de solidariedade intergeracional. Né? Intergeracional, exatamente. Exatamente. Então, ele tem essa visão ampla. Aí, aquela ideia, né? O espaço e tempo. Então, o tempo é superior ao espaço. Né? A realidade é superior à ideia. Então, é bem interessante você pensar, porque no Papa Francisco, até o fato, aliás, dele ser latino-americano, que é realmente você trabalhar no concreto da vida, né? Então, você ver pequenos... você pensar a partir daquilo que é a experiência, daquilo que é o concreto, daquilo que é vivenciado, e não só a partir de especulações, né, científicas ou filosóficas. Então, acho que isso também ajuda o Papa Francisco a pensar no sentido humano mesmo. Então, a preocupação com a fome, com a miséria, com a injustiça, com aquele migrante, com aquela criança que está sem escola. Então, é tudo muito... Isso é fruto de quem viveu na própria carne uma realidade latino-americana e de uma ditadura argentina que foi a mais cruel de todas. Mas existem pessoas que viveram essa mesma experiência, Sérgio, e que se tornaram frustradas e amarguradas. Aí que está a diferença. Exatamente. Ou você lê teologicamente isso. a vida ou não lê, né? É fruto dessa experiência, mas ao mesmo tempo é fruto de um processo de deixar-se modelar, né, por Deus, deixar-se evangelizar a partir dessas experiências. É o vaso na mão do oleiro. Exatamente. Então, acho que é isso que o Papa Francisco traz também para a Igreja hoje. Nessa proposta de trazer, as reformas do pontífice são para curto, médio ou longo prazo, irmã? Me parece que o Papa Francisco está pensando realmente a longo prazo. Mas ele não está pensando a longo prazo um projeto de igreja, assim, fechado. Ele está pensando num jeito de ser igreja capaz de corresponder às necessidades do tempo que vai mudar. Fazendo uma nova dinâmica da leitura do tempo. Exato. E dos acontecimentos. Exatamente. Uma igreja que realmente se coloque a serviço e responda aos tempos e aos lugares onde ela está. O Papa, com a sua forma de ser, para chegar a ser Papa, ele teve que ser padre. Então existe nele o padre Bergoglio. Com certeza. Ele está mudando um pouco a forma e o jeito de ser sacerdote? Me parece que não. Ele ainda, inclusive até com gestos simples, ele faz questão de ir em paróquias de Roma para ser bispo de fato, né? Não só o monarca, o rei. Vamos dizer que o monarca fica longe. Exatamente. O servidor vai ao encontro. E dos próprios gestos que ele tem da própria igreja, né? Como ele se coloca com as pessoas que trabalham no Vaticano, né? A forma com que ele se coloca com as pessoas que ele atende e tudo mais, você vê realmente um pastor. As pessoas que conversam com ele, inclusive, elas relatam essa experiência de ter encontrado, antes de tudo, um ser humano. Né? Ele tem alguma, como diz o Padre Zezinho de suas canções, ele tem alguma coisa de novo. Ele anda no meio do povo. Ele anda no meio do povo. Realmente, ele sabe o que o povo sente, ele sabe o que o povo traz como anseio, né? Porque ele realmente conhece, ele já esteve junto com o povo. E ele agregou isso, né, à sua experiência de padre, de bispo e tal. Ele não passou ao largo dessa realidade, né? Pelo contrário, ele foi adquirindo sabedoria de vida a partir disso. E isso você não perde, né? Você não muda. Então, alguns até falam, ele tem uma teologia fraca, né? Alguns teólogos mais
mais dessa área da especulação, acha isso. Mas o Papa Francisco não está preocupado com isso. Ele está preocupado realmente com uma realidade, porque ele sabe como a realidade é, como o povo luta, como o povo tem fé, como o povo precisa da igreja, né, para ter esperança. A esperança também é uma palavra-chave do pontificado do Papa Francisco. Humanizar, ter esperança, são elementos bem chaves, né, por isso ele joga para frente. Tá, para fechar e agora para colocar uma saia justa em você. Você acha isso uma teologia fraca? Com certeza não. Pois é estranha essa observação. Talvez ele não tenha aqueles longos discursos, né, aquele texto formal que escreveram outros papas ou outros teólogos, né? Aquela linguagem. Discursos herméticos. Exatamente, especulativa. Mas é um homem simples, de uma teologia profunda, eu diria. Profunda, com certeza. Muito fundamentada no Evangelho, né, me parece, e também na eclesiologia do Vaticano II. Perfeitamente. Irmã, quero agradecer a sua presença aqui no Café Teológico. Longa vida ao nosso Papa. Amém. Né? Que ele, apesar de ter um pulmão só que ele tem, né? Tenha energia, tenha força, porque ele tem hoje, espiritualmente, a unanimidade de todos nós que o amamos e torcemos pelo seu trabalho e pelo seu pontificado. Obrigado, querida. Imagina, eu e até agradeço. o próximo encontro, se Deus quiser. Até mais. Tá bom? Estive aqui no nosso Café Teológico de hoje com a irmã Valéria Andrade Leal. Convido você a estar conosco no nosso próximo Café Teológico. Venha tomar um café com a gente. Estamos esperando você.